Alô, meu amigo, minha amiga, bom dia! Começa mais um Néder especial aqui na tela da VTV SBT. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, mais uma vez pelo seu respeito. Hoje estou recebendo um convidado muito especial. É o empresário, o engenheiro agrônomo Álvaro Vargas, que está com a gente para falar um pouco sobre agronegócio, sobre empreendedorismo e também sobre espiritismo, ele que é uma liderança também nesta área religiosa. Dr. Álvaro Vargas, que foi o fundador da empresa Bioagri, referência na América Latina, tem outros empreendimentos importantes hoje na cidade de Piracicaba, também referência nacional, e tem também conhecimento na questão da geopolítica. A gente vai falar muito sobre esses embates internacionais que estão realmente preocupando o mundo. Doutor Álvaro, seja bem-vindo, muito bom dia. Obrigado pelo convite, né? É uma satisfação estar aqui. Esperamos de alguma forma contribuir, esclarecendo um pouco das nossas atividades para você e para o público em geral. Doutor Álvaro, o senhor nasceu em Vitória, Espírito Santo, e veio para Piracicaba fazer história para o bem da cidade, para o desenvolvimento do Brasil. Conta um pouco o surgimento desse talento para negócios, especialmente para a área das pesquisas agropecuárias. Mais de 15 anos eu me dediquei ao aspecto de pesquisa e educação. Trabalhei em empresas de pesquisa e fiz doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Minnesota. E quando eu voltei, vim dar aula, trabalhar como pesquisador na Universidade de São Paulo, com um caso aqui, o campus aqui em Piracicaba. E trabalhei quase 5 anos, quando de repente eu notei, porque eu queria ter uma família grande, né? E naquela época, pelo menos, o professor não ganhava o suficiente para manter minha família. Então, minha verdade foi mais a questão econômica. Eu vi que eu tinha que buscar outros caminhos. Então, eu comecei a montar um pequeno laboratório como subsistência, e a coisa foi crescendo. E todos os anos que eu trabalhei na Bioagri Laboratórios, começou no aspecto de agroquímicos, que é a minha área principal. Depois derivou um pouco, nós criamos um setor da área ambiental. Depois entrou na área farmacêutica, na parte de alimentos, na parte de domínios sanitários. E eu sei que no auge dela nós chegamos a ter mais de 10 unidades no Brasil, em várias regiões, e mais de 1.000 funcionários, mais de 1.000 colaboradores trabalhando, né? Quer dizer, um projeto inicial que era simples acabou se transformando numa grande potência. Eu tinha uma vocação, eu gostava muito de estar na universidade, mas aí a questão familiar para mim foi mais forte, porque eu falei, olha, não adianta. Eu fui inclusive convidado pelo governo americano, eu fui agraciado com a bolsa Fulbright, com os cientistas que se destacam nos países subdesenvolvidos, né, ou em desenvolvimento. Eu estive lá fazendo um pós-doutorado em biologia molecular, e tinha trabalhos publicados no mundo inteiro, mas não adianta, porque no final das contas, para sustentar uma família com 4 filhos aqui no Brasil, é um pouco complicado, né? Então eu falei, não, então vou para a iniciativa privada, mas fiquei na parte de pesquisa aplicada, porque os laboratórios que eu montei de ponta, tinha equipamentos lá no laboratório, que eu me lembro, quando eu estava instalando, o único lugar que tinha equivalente era a Petrobras. Puxa vida. Então eram equipamentos bem sofisticados. E eu fiquei muito satisfeito porque eu dei oportunidade muito grande para os jovens aqui em Piracicaba, bem Abriu formados. frentes novas, né? Exatamente, qualificados, que poderiam ficar aqui na região. Porque às vezes se qualifica bem, mas não tem emprego. Exato. Porque está muito qualificado, vai ter que ir para São Paulo, a cidade, ou outro estado. Então, de repente, eu consegui abrir. Só que em Piracicaba nós chegamos a gerar em torno de 800 postos de trabalho direto. Puxa vida, maravilha. E a Bioagri acabou se tornando, como laboratório de serviços analíticos, o maior grupo privado da América Latina, é isso? Nessa área, sim. Na parte de agroquímicos, na época a gente detinha 80% do mercado. 80% do mercado. E na área ambiental a gente chegava provavelmente uns 25% do mercado, né? Então a gente realmente era a liderança aqui. Inclusive, nós conseguimos trazer a acreditação internacional, e quando vieram os inspetores da Europa, eles vieram aqui para inspecionar a Bioagri, que foi o exemplo para todos os demais laboratórios. E eu consegui, através de conversar com bons amigos em Brasília, porque tinha que ser uma portaria interministerial, 3 ministérios para assinar, para fazer um acordo com a Europa. Puxa vida. E eu me envolvi bastante com isso, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas nem deveria, né? Mas foi um trabalho grande lá, inclusive tive que ir na presidência da República conversar com
não cheguei a conversar com o presidente, mas conversei com o chefe de gabinete do presidente, para poder resolver essa questão, que os ministros assinassem essa portaria. Na época eles leram, eles falaram, não, você não pode ver esse documento, mas eu vou ler pelo telefone para você. Os ministros acabaram de assinar. E não só beneficiou a Bioagri, mas também beneficiou todos os meus concorrentes também, que não era um trabalho para a minha empresa, era um trabalho para todas as empresas. Sim. Então, assim, realmente o nosso trabalho fez diferença aqui no Brasil, e a gente fica satisfeito por isso, porque foi um trabalho de alta tecnologia e vendendo serviços para todo mundo, que é importante, você vender para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia. E até hoje, essa empresa, felizmente, desde que eu saí, continua ainda como líder no mercado. E está agora sob administração francesa. Exatamente. Chegou um ponto que o Ministério da Defesa, minha esposa... Boa. Ministério da Defesa, sua esposa. Ela falou assim, olha, você tem que parar. Essa é nova. Porque eu tinha uma vida muito corrida, né? Então eu falei, você está... Eu não parava, de verdade, né? Você imagina, eu fazia 9 viagens internacionais por ano, fora as viagens nacionais, estava em Brasília, eu estava nas filiais, então... Eu falei, você tem que dar uma parada, né? E aí um grupo francês se interessou, assumiu gradativamente o negócio, um processo de 5 anos. Eles queriam que eu ficasse, mas foi não, agora tem outro comandante no barco, deixa eu sair para novos rumos. Foi o que eu fiz e acho que foi muito, muito saudável para mim. Aí o senhor agora está com a empresa BRA Agroquímica e também com a SCI Agro, que trabalha na área de agroquímicos, é isso? O carro forte, na verdade, é a BRA Agroquímicos. BRA Agroquímicos. Chama de BRA, né? BRA. É uma empresa que vende defensivos agrícolas, mas principalmente herbicidas. Então nós terceirizamos a planta, não estamos ainda com um projeto de fazer a planta industrial, mas nós estamos aí quase que líder de mercado na parte de pastagens, herbicida para pastagem. Certo. Nós temos várias filiais no Brasil, e nós atuamos muito no Pará. Mas é sempre voltado para a pecuária, para pastagem. Também vendemos sementes, vendemos adubo foliar. Então essa é a empresa. E já a Saiagro é a empresa de laboratórios. Ela faz um pouco parecido com um dos segmentos da minha antiga empresa, mas aí ela está localizada em Charqueada, uma cidade aqui pequena, aqui perto de Piracicaba, praticamente Piracicaba, faz parte da grande Piracicaba, vamos dizer assim, sem diminuir a Charqueada, né? Porque Piracicaba está se expandindo, uma grande metrópole já, né? Então está em Charqueada, e ali, na época, nós tivemos muito apoio da prefeitura para instalar no distrito industrial, e já está com cerca de 100 funcionários trabalhando hoje. Perfeito. Saiagro, né? Escreve SCI, mas é Saiagro a pronúncia correta. Obrigado por fazer aqui a colocação aqui da pronúncia da Saiagro, que é encharqueada. Sai por causa, ele puxa a palavra em inglês science, que começa com SCI, science. Então, como uma empresa internacional, porque nossos clientes são internacionais. Então, por isso, para facilitar para esses clientes. Doutor Álvaro, o agronegócio hoje no Brasil, ele tem sido muito comentado. Existe uma tradição em Piracicaba nessa área, a gente tem muitos estudiosos, empreendedores, pessoas que conhecem o setor, e a nível nacional a gente percebe também uma certa situação de desconhecimento de alguns setores, principalmente da política, né, que às vezes fazem ataques sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de lógica. Como é que o senhor vê hoje essa questão do agronegócio, a importância que tem hoje para o desenvolvimento do Brasil, um papel fundamental no dia a dia das famílias, mas como é que se adapta isso a essa realidade e a esse conhecimento nacional? Olha, as críticas que existem são críticas infundadas. O Brasil é um país essencialmente agrícola, com uma extensão territorial favorável. Nós podemos ter 3 safras ou mais por ano, um clima muito propício. Em algumas regiões, pelo menos no Brasil Central, a mecanização é possível. Então a gente hoje é líder na produção de vários commodities, como soja, né? Laranja, suco de laranja, café, enfim, a parte de carnes, também frango, carne de boi, carne de porco. Enfim, então o Brasil não só supre o mercado nacional, como é importantíssimo e fundamental para o mundo. Então, qualquer crítica ao agro são críticas de pessoas que, desculpe, não têm o que fazer e não compreendem o que estão dizendo.
Você vai falar do uso de pesticida, por exemplo, mas isso é feito estudo. Você tem o Ministério da Agricultura que faz uma fiscalização rigorosa disso aí. O produto, para ser vendido, passa por toda uma triagem. A Sayago, por exemplo, ajuda as empresas a preparar um dossiê extenso de estudos, de testes, se provoca câncer, se provoca enfermidade, se o produto é aplicado, tem um tempo de carência para poder fazer a colheita. Então, gente séria trabalhando. Aí vem pessoas criticar isso aí. Quer dizer, as empresas têm um nome a zelar. Você vai pegar uma empresa, não só a BR Agroquímica, mas a Bayer, a Monsanto, a Dupont. São empresas que elas zelam pelo nome delas. Não vão colocar nada na agricultura que vai ter danos à saúde de alguém. Então isso aí, essas críticas, às vezes alguém faz um trabalho sem uma base científica ou sem repetição e já faz todo um terrorismo verde sem necessidade, prejudica, né? Então o agricultor trabalha, nós não estamos fazendo desmatamento, muito pelo contrário, a gente recupera as áreas degradadas. Hoje quem mais preserva a mata é o pecuarista, porque ele tem as matas dentro da fazenda, ele tem que preservar aquilo ali, senão ele é multado. Uhum. E ele é responsável por aquelas matas. Se pegar fogo, ele tem que replantar. Então, existe uma ignorância muito grande contra o agronegócio. E para o nosso PIB, para a riqueza nacional, é fundamental. Porque o pessoal tem que comer na China, nos Estados Unidos, na Europa, e produzimos a baixo custo, que é muito importante. Hoje a França está bloqueando a gente no mercado comum europeu, porque eles não conseguem competir, não conseguem. Porque com o nosso solo, com o nosso sol maravilhoso aqui, Patropi, a gente consegue produzir muito e com qualidade. E a nossa agricultura é agricultura de ponta, muito bem. Hoje você vai plantar qualquer coisa, trabalhando no plantio com satélites, tudo organizado. Você vai fazer pulverização, você vai fazer adubação, você usa aqueles tratores gigantescos, tudo conectado por satélites. Eu tinha uma fazenda, a gente trabalhava 24 horas, à noite, não precisava de luz, por satélite, por GPS. Por satélite mesmo, fazia. Que coisa. Impressionante. Então nós temos condição de competir, mas tem que tirar esse terrorismo ideológico que não faz sentido. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos para prosseguir a nossa entrevista com o Dr. Álvaro Vargas no Néder Especial de hoje. Dores no corpo, dores lombares, dores nas costas, dores musculares. Agora você encontra nas melhores farmácias e drogarias de sua cidade o gel de massagem Bálsamo Sucupira. É alívio imediato nas dores. Vá agora mesmo. Adquira o seu gel de massagem Bálsamo Sucupira. Não aceite imitações. Exija o original, o primeiro e único Bálsamo Sucupira da Companhia das Ervas. Nesse, você pode confiar. Dores, isso não te pertence mais. Use Bálsamo Sucupira, o alívio imediato das suas dores. É o nosso Néder Especial aqui na tela da VTV SBT, recebendo hoje o Dr. Álvaro Vargas, empresário, engenheiro agrônomo, pesquisador, cientista. Vamos falar também sobre geopolítica. Dr. Álvaro é muito ligado a essa área, conhece profundamente as questões de relacionamentos internacionais e hoje o mundo vive um aspecto de preocupação, não é, Dr. Álvaro Vargas, com essas questões envolvendo o Oriente Médio, né? E principalmente agora a guerra de Rússia e Ucrânia. E nós temos também o governo Trump, que vem causando também temor e preocupação pelas medidas que tem tomado, medidas duras. Como é que o senhor analisa esse contexto atual da nossa geopolítica? Olha, a melhor definição do Trump que eu vi até hoje é que ele é uma pessoa imprevisível. E a gente sabe que ele é imprevisível. Você vê que ele falou que ia transformar o Canadá em mais um estado americano, falou que ia tomar lá o canal do Panamá, que ia pegar a Groenlândia para ele. É só isso. Que ia transformar a faixa de Gaza na Riviera. Então, assim, é uma pessoa, assim, um showman, né? Ele fala muita coisa, mas é um jogador. Ele é um empresário visando fazer grandes negócios. E ele está tomando a medida que eu acho que para o Brasil é interessante, para o Brasil, porque eu acho que deve beneficiar o Brasil, porque a preocupação dele é a América, então isso é bom, não nos esquecer. E aparentemente está se afastando muito da Europa.
Ele acha que a Europa sempre se aproveitou dos Estados Unidos e tal, então ele está se afastando um pouco da Europa. E aqui para nós, a Europa é um caldeirão danado de confusão. Já teve 2 guerras mundiais no século passado e está essa guerra na Ucrânia que já dura 3 anos. E os Estados Unidos falam assim, olha, eu estou longe daí. Embora ele tenha provocado, né? Mas ele disse, não, eu estou longe daí, esse problema é de vocês agora. Então, assim, no aspecto de riscos para o mundo, a gente se preocupa, porque a Rússia tem um arsenal nuclear temível, né? O tanto que os Estados Unidos e a Rússia somados são mais de 80% das ogivas nucleares, né? Então é muita preocupação se alguém apertar um botão equivocado. E as pessoas acham que guerra nuclear é impossível. Não é. Quem não lembra daquela crise dos mísseis em Cuba? Está lembrado da época do Kennedy? Sim. Então quase houve ali um conflito nuclear. E depois teve isso inclusive está publicado, né? Teve um sinal errado no sistema de computação na antiga União Soviética, onde anunciava pelos computadores um alarme que estava tendo um ataque de todos os mísseis americanos contra a União Soviética. A ordem era retaliar. E esse militar não acreditou nos computadores e não retaliou. Ainda bem. Ainda bem. Já pensou? Só não mataram ele porque ele evitou a Terceira Guerra Mundial. Mas aí ele foi, inclusive, condecorado na Inglaterra, recebeu um prêmio por causa disso. Então a gente vai vendo, vem cá, esse negócio assim, não é assim tão simples. Você tem hoje Israel, que tem bomba nuclear, e o Irã, que ninguém sabe o que vai acontecer, que está desenvolvendo também. E temos lá aquele problema lá no Oriente Médio, que pode gerar também uma guerra. Então a gente vive hoje uma situação muito instável. Não só com a Ucrânia e Rússia, mas também com o Oriente Médio. Com o Oriente Médio. Em alguma dessas 2 áreas de conflito, o senhor acredita que nós podemos acabar encontrando aí um início de uma nova guerra mundial, de uma tensão entre mais países? A gente vê os adeptos de Rússia, os adeptos de Israel, aqueles que são mais ligados ao movimento palestino, aqueles que estão ligados ao Zelensky na briga com o Putin. É possível o envolvimento de mais países em algum desses conflitos, a gente chegar aí a uma terceira guerra mundial? Olha, na verdade é muito barulho para pouca ação, né? É muito jogo de cena, porque a gente vê lá o premier britânico lá falando, vai colocar botas no chão, boots on the ground, vão colocar aviões, mas na verdade, se os Estados Unidos não botar o dedo, ninguém faz nada. O pessoal sabe que o poder realmente é o americano. O pessoal fala que os exércitos lá da Força Armada da Inglaterra ou da França só serve para fazer um safari na África. Não tem... Poderio bélico russo é muito forte. É só o americano para fazer contraposição. Mas uma bobagem pode acontecer, né? Então, você nunca pode subestimar a ignorância humana. Então, a gente se preocupa, uma preocupação reservada, porque imagino nós que o Trump e o Putin dos 2 lados, eles têm responsabilidade e sabem que não vai ter vencedor se apertar o botão vermelho dos mísseis, né? Isso aí é uma coisa inglória. Uma tragédia mundial, né? Não vai escapar mesmo, mas a gente não sabe o que pode acontecer. Agora, geralmente um conflito desse, ele se inicia com arma convencional, como está hoje na Ucrânia, né? Para depois se derivar para uma arma nuclear, seria um passo. Existe preocupação também com a China, né? Com Taiwan, né? Então ali também a China nunca abriu mão de que Taiwan faz parte do país, né? Considera uma ilha revoltosa, né? Que tem que fazer parte. Então a gente também não sabe o que pode acontecer ali também no Mar da China, ali na Taiwan, que pode acontecer ali. Ou seja, mais encrencas se avistando por aí. Agora, ainda o maior risco também é Israel, né? Porque Israel tem aquele genocídio ali na faixa de Gaza, matou mais de 200 mil pessoas, 80% mulheres e crianças, justificando que houve um ataque terrorista em Israel. Tudo bem, houve um ataque terrorista, mas mataram quanto? 1.000? Vocês agora matam 200 mil? E agora um novo bombardeio ontem, né? 400 pessoas morrem. 400 pessoas. Então, quer dizer, uma coisa que não... Desproporcional, né? Desproporcional. Também não faz sentido, né? Quando as pessoas justificam isso, vem cá, se um grupo de assaltantes sair da Rocinha, assaltar um banco ali em Copacabana, então você vai jogar uma bomba na Rocinha e matar todo mundo? Peraí. Tem bandido, assaltou, mas então, tem que matar toda a população? Quer dizer, isso aí não é uma justificativa, né?
E com o apoio dos Estados Unidos. Infelizmente, né? O lobby... Tem dois lobbies muito poderosos nos Estados Unidos. Lá é legalizado o lobby, né? É o lobby dos judeus, de Israel, e o lobby da indústria armamentista. A indústria armamentista são quase $1 bilhão, né? Então é muito dinheiro para aquelas campanhas, aquele negócio todo. Aí aqueles senadores tudo são mantidos com esse dinheiro. Aí vai defender o lobby das indústrias. O que interessa às indústrias? A guerra. A guerra. Dr. Álvaro Vargas é uma pessoa ligada à área empresarial, à ciência, à agropecuária, mas também é um homem ligado ao espiritismo. Eu fiz um estudo sobre algumas coisas da sua história. A gente se conhece há muitos anos, mas eu nunca tinha reparado algumas coisas importantes na sua trajetória. O seu início no movimento espírita foi aos 23 anos, não é isso? E daí o senhor assumiu a coordenação do grupo de jovens do Centro Espírita Servos de Jesus, em Vitória, Espírito Santo, junto com a senhora, sua mãe. Ali o senhor, junto com a sua mãe, fundou a Sociedade Pestalozzi do Espírito Santo, que era dedicada à educação de crianças com síndrome de Down. Exato. Foi um período gratificante por ter tido o primeiro contato com o espiritismo, foi isso? Foi sim, eu era jovem ainda, né? Claro, né? Eu dirigia a mocidade e minha esposa hoje, minha companheira, me ajudava na comunidade carente. E eu descobri o espiritismo e eu fiquei maravilhado com a doutrina espírita, porque explica as razões por que as pessoas sofrem, as diferenças socioeconômicas, a enfermidade. Ou seja, você passa a compreender a justiça divina. E principalmente, seja que você é empresário, engenheiro, médico ou pedreiro, continua a sua atividade. Agora, seja uma pessoa melhor, seja uma pessoa ética, uma pessoa honesta. E trabalhe para o bem-estar comum. Então, isso foi realmente que me motivou. Fiquei muito satisfeito que nós montamos a Sociedade Pestalozzi. Minha mãe depois, ela assumiu, porque eu fui fazer o doutorado nos Estados Unidos, e ela ficou lá comandando essa entidade, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu vim aqui para Piracicaba, onde eu estou até hoje. Comandou aqui a União das Sociedades Espíritas de Piracicaba, é hoje um palestrante bastante procurado, renomado, conhecedor da doutrina espírita, que é hoje um ponto de encontro para muitas pessoas que buscam, evidentemente, um caminho na vida espiritual, né? A ideia é coordenar o movimento espírita para dar uma unificação do movimento, né? Você não tem... o espiritismo não é uma religião oficial, né? Como tem, por exemplo, profissionais da religião. Aqui todo trabalho é voluntário, todo mundo tem suas atividades profissionais. Mas você tem que dar um cunho de organização. Então aqui na região nós temos 28 centros espíritas, em várias cidades, né? Aqui na região. E a gente tem também uma livraria, Allan Kardec, que fica ali na esquina da Alferes José Caetano, com a Voluntários da Pátria. Uma livraria espírita. Temos uma rádio web, que tem 2 programas semanais. Temos um jornal bimensal, o Arauto, que divulga também. E eu, particularmente, escrevo semanalmente na Tribuna de Piracicaba, que eu agradeço lá ao Evaldo pela essa oportunidade de permitir ter uma coluna de espírito no jornal de grande circulação aqui na cidade. Querido amigo Evaldo Vicente, o nosso abraço ao diretor da Tribuna Piracicabana. Meu querido Álvaro Vargas, o Espiritismo ele tem uma importante ação social também, né? E a gente entende hoje que as pessoas nunca procuraram tanto algum caminho religioso quanto procuram hoje, né? E o Espiritismo é mais tido como ciência do que religião, é isso? Olha, o ponto principal ainda é o aspecto religioso e a ciência para explicar justamente essa nossa religiosidade. Mas você vê hoje que o suicídio aumenta de forma exponencial no mundo, a depressão, a ansiosidade. Então hoje, daqui a pouco, o pessoal já vê que no futuro, a principal causa mortes no futuro será o suicídio. A pessoa não tem ideal, não tem expectativas, ela sofre. E se é materialista ou se não tem uma fé realmente fortalecida, ela se entrega para essa tragédia. Eu já perdi vários amigos no suicídio, inclusive uma irmã minha se suicidou também. É extremamente triste isso acontecer. Agora,
Quando se tem a doutrina espírita que explica a vida após a vida, a riqueza de detalhes que ela apresenta, você vai ver, não, aqui a pessoa pode estar sofrendo, mas é um negócio momentâneo, baseado na lei de ação e reação, onde muitos dos problemas que nós vivenciamos hoje, nós herdamos dos descasos ou equívocos das existências passadas. Então nós conseguimos entender. Por exemplo, a criança nascer com leucemia, que fez essa criança para isso? Não nessa existência, mas em outras existências. Algumas pessoas falam que, mas o apóstolo Paulo falou que a gente só tem uma vida. Lembra aquela senhora na entrevista? Sim, você só tem uma vida, mas tem muitas existências. A vida é uma, mas muitas existências. A gente vai terminar essa vida, vai voltar para o mundo espiritual e vai ter uma nova existência, uma nova vida. Então, essa orientação que o Espiritismo dá, ele esclarece, consola e evita que indivíduos possam entrar na depressão, por exemplo, e chegar até o cúmulo, que seria um absurdo, uma fuga equivocada, que é o suicídio. Doutor Álvaro, as pessoas hoje, elas têm enfrentado discussões e polêmicas relacionadas à questão do aborto. E o senhor esteve comigo o ano passado, eu acredito, numa entrevista na rádio, e lá o senhor fez uma explicação muito importante sobre a concepção da vida. Queria que o senhor fizesse aqui um relato sobre isso, o início da vida, exatamente em que momento ela se dá. Na visão espírita. Na visão espírita, hoje a população aqui na Terra, como nós encarnados, está em torno de 8 bilhões. E no mundo espiritual, 22 bilhões. Então existe uma fila para a reencarnação. Nós ficamos muito mais tempo no mundo espiritual do que aqui na Terra, nos preparando para a etapa aqui, onde você, embora possa evoluir no mundo espiritual, estudando e trabalhando, porque na verdade, aqui na Terra é uma cópia pálida do que existe no mundo espiritual. Lá você tem universidades, hospitais, centros de pesquisa. Então nós nos preparamos para uma etapa. Nós assinamos um projeto reencarnatório de coisas que nós vamos atravessar, experiências que vão passar, que podem ser dolorosas, mas necessárias para o nosso processo evolutivo. Então, é tudo um preparo. Então a pessoa vai vir para cá. Então, se os pais se recusam a ter aquele filho por alguma razão qualquer e decidem fazer o aborto, principalmente uma coisa de conveniência, por questão de estética ou porque descaso, ali já tem um ser vivo. Aquele espírito que já está predestinado para ele já está ali. Então, na verdade, o aborto é um infanticídio. Você está cometendo um crime. Então, a pessoa tem que pensar 2 vezes antes de cometer um crime, porque se Deus deu a vida, não compete ao homem tirar essa vida. Acho que o aborto só é permitido, como os médicos e a própria lei permite, no caso de um estupro, que a pessoa não tem estrutura psicológica para ter a criança, ou caso que a enfermidade, se for ter a gestação, tem risco de morte para a mãe, aí no caso se justifica é melhor salvar a mãe do que deixar ela ter essa criança. Casos extremos, né? Casos extremos. Previstos em lei, inclusive. Previstos em lei, mas o aborto é condenado, é contra a lei, e quem faz isso está realmente agredindo a lei brasileira, né? Doutor Álvaro Vargas, com a gente no programa de hoje, é uma pena, a gente vai ter que ficar por aqui, mas em breve, por favor, volte, porque a gente tem que dar continuidade na nossa conversa. Será um prazer, obrigado pela oportunidade, agradeço também aos seus espectadores que vão assistir o programa. Um grande abraço, doutor Álvaro, obrigado mais uma vez, viu? Uma alegria recebê-lo sempre. E o nosso Néder especial de hoje fica por aqui na tela da VTV SBT, marcando o nosso próximo encontro para o próximo sábado, junto com você. Um excelente final de semana, fique com Deus, valeu!